Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje vai trazer uma atualização da BIA, da Casas Bahia, Grupo Casas Bahia, assim como eu faço da Magalu, de vez em quando também comento sobre BIA, que agora não é VIA, agora é BIA, né? Magalu temos todos os domingos, ali por volta da hora do almoço. Hoje, porque a agenda de dividendos deu uma acalmada, eu vou comentar sobre o Price Action, sobre o preço da BIA, para você que está ainda posicionado na companhia, está olhando para 2024, o que fazer, quais são os próximos alvos pós-grupamento. Tá? A empresa está indo muito bem quando há desdobramento, quando há agrupamento é porque é um pepino muito grande. Então vamos lá falar sobre as pautas do vídeo, pessoal. Hoje eu vou comentar sobre o cenário macro, porque eu vou ter bastante viés aqui, tá, na curva de juros. E essa parte macro versus curva de juros, macro que eu digo em IPCA e Selic, versus curva de juros 2027, pessoal, vai remeter também a qualquer small cap sua sensível a juros, tá? Que não seja exportadora ali, tá? Então, esse papo é importante para vocês ficarem comigo se você tem qualquer small cap na sua carteira, tá? E aí sim, por fim, a gente vai terminar com a análise da BIA, tá? E aqui eu vou colocar gráfico mensal para vocês verem toda a deterioração dos preços e também o gráfico diário para olhar os alvos de baixa, não só os de alta como estão aqui no gráfico mensal. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico. Considere se inscrever aqui no canal. Bem-vindo, né? Bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Geralmente, pessoal, quase todos os conteúdos são sobre empresas de dividendos, mas de vez em quando eu comento sobre empresas fora do radar, que ainda não pagam dividendos, que estão deficitárias, que estão passando por problemas, como é o caso da BIA. Tá? Então deixe nos comentários aí se você tem alguma companhia fora do radar e fora desse mundo dos dividendos que você gostaria que eu analisasse, porque aqui nos conteúdos também temos análise gráfica, né? Então isso às vezes pode ajudar você a tomar uma decisão em relação a preço, já que o valor desses ativos está sobre dúvida. Então, acho que a gente pode colocar isso. Bom, qual que é o primeiro tema, pessoal? E aqui remete a todas as small caps da Bolsa de Valores brasileira, né? Esse é o nosso juro real, tá? Ou a Selic em azul versus o IPCA acumulado de 12 meses em preto do plano real para cá. Tá? Então a diferença entre o azul e o preto é basicamente o que nós chamamos de juro real. Tá? O que nós tivemos de juro real ao longo de 2000 até 2024. Tá? Agora a Selic está aqui em 11,25, não mais em 12,75 como marca, então está um pouquinho mais abaixo aqui. Tá? E a inflação está nessa faixa dos 4,70, 4,80. Tá? É isso que ela está namorando nesse momento. Há uma gigantesca boca de jacaré. Tá certo, pessoal? Isso na economia real, vamos assim dizer, na inflação corrente do momento versus a Selic do momento. Tá? Então, a primeira parte do vídeo eu queria trazer para vocês que o objetivo do Roberto Campos vamos dizer assim, a projeção dos economistas é que a parte azul ela chegue muito próxima de 8,95, 9,25, 8,75. Tá? Esse é o grande objetivo de pessoas ali, vamos dizer assim, otimistas ou ponderadas. Os pessimistas colocam acima dos 9,5. Tá? Agora, quem está ponderado ou até otimista vai olhar para essa banda entre 8,25 e 9,25. Tá? Então, acho que seria mais ou menos esse o patamar que a linha azul tende a parar de ceder no ano de 2024. Certo? E a inflação, eu faço um estudo próprio meu aqui, não sou economista, e eu coloco que ela também não vai para muito longe dos seus 5,25, 5,15. Porque estruturalmente nossa inflação é volátil, mas estruturalmente, quando temos os juros em patamares acima de 10%, estruturalmente de 2000 para cá, plano real para cá, né, o momento Nutella, vamos assim dizer, da nossa sociedade brasileira, não vivendo a hiperinflação, tá? Sempre que os juros esteve ali acima dos seus 10%, acima da linha verde ali, que é 8,99%, tá? A inflação cedeu. Certo, pessoal? Cedeu. Então, eu acho que olhando para esse gráfico aqui, eu tenho não digo a certeza, mas a possibilidade bem grande, né? A fé grande aqui, a consciência de que a inflação tende a se estabilizar caso a Selic chegue até os seus 8,75, 9,25. A inflação pode acelerar um pouquinho, tá? Se nós tivermos aqui um diferencial de juros, onde a Selic historicamente foi abaixo ali
dos 8,95, 8,50, 8,25, aí sim a gente pode ter um rebote um pouco mais forte dessa inflação. Tá? Isso estruturalmente foi assim que nós tivemos os rebotes, a inflação mais aguda, né, na última década foi ali quando nossa Selic chegou por volta dos seus 7, 6,5, isso lá na Dilma 2, 2013, tá? E aí a inflação deu um spike e a Dilma teve que fazer um cavalo de pau de corte de juros. Esse foi o cavalo de pau, que é de corte de juros, aumento de juros, até os 14,25, tá? Se precisava aumentar até os 14,25, pessoal, não sabemos, né? Essa é a história, é contada. E nós fomos até 13,75 aqui com o Roberto Campos. Foi os dois momentos onde a inflação deu um spike, porque a nossa Selic, então, estruturalmente pós-plano real, mergulhou abaixo aqui. Vamos colocar aí dos 8,95 e com distância. 2020 foi algo excepcional, né? Fomos para 2%. Tá? Mas a ideia, pessoal, que eu tenho é que nós devemos viver ano que vem muito mais parelhos ali com 2011 e 12. Tá? A Selic aqui parando o seu ciclo de queda, se vai ser em 8,95, como foi em 2012, se vai ser um pouquinho abaixo, tá? Como foi em 2013, tá? O importante é saber que a gente deve ter a inflação tranquila, tá? Tranquila para moldes brasileiros, tá? Entre 3,5, 4,5, tá? Os mais pessimistas entre 4,5, 5,5, tá? E a inflação ali parando, então, de ceder, mas também não apresentando o movimento de alta. A ver, né? Muito interessante essa composição da inflação, mas por que eu estou contando tudo isso antes de falar da BIA, pessoal, que é um conteúdo técnico somente aqui da BIA, tá? Estou comentando isso porque todos os economistas, o consenso, todos não, né? O consenso entre os economistas tem uma banda, 9,50 a 8,50, tá? De Selic. A economia real é mais lenta. Quando a gente vai para o mercado financeiro, a gente sempre precifica o futuro. E aí por isso que nós temos as curvas de juros. Né? Quanto que a Faria Lima, né, os investidores, os bancos, as instituições estão precificando juros com vencimento em janeiro de 2027. Esse é o famoso juros DI. Tá? Juros DI. E esse vencimento para 2027 já está em 9,70. Já está, pessoal. Então, olhando para a valorização das suas small caps via juros, via curva de juros, tá? Principalmente que é uma grande variável. Nós tivemos a Selic sendo cortada em agosto. Pessoal, eu já mostrei várias vezes esses vídeos para vocês. A Selic sendo cortada em agosto, mas os juros abriu. A curva de juros abriu. Então a bolsa caiu. Certo? Então no segundo semestre, quem mandou no jogo, pessoal, não foi a Selic. Porque a comunicação do Banco Central está muito clara. Então o mercado não tinha dúvida ali, não tinha incerteza. O que gerou incerteza foi a curva de juros americana, que abriu a nossa curva de juros e ela mandou no Ibovespa. Nós cedemos no Ibovespa de julho até outubro. E a curva de juros subiu de julho até outubro. Depois ela caiu em novembro e aí a gente está voando e ela continua cedendo. No curto prazo, ela tem aqui para mim o alvo de 9,59. 9,80 já bateu, 9,59 de rendimento. Tá? Mas a gente pode ter essa curva de juros voltando ali para a faixa dos 8,34, 8,12, numa euforia do mercado. Por que eu digo euforia, pessoal? Porque por hora, ninguém está colocando o Selic abaixo dos 9. Tá? Bom, se você está então com a média dos economistas, das instituições financeiras, aquela coisa toda, o seu upside macro da sua small cap está chegando ao fim. Ainda tem espaço? Tem, pessoal. O que eu quero dizer upside macro? A sua small cap dando prejuízo, por exemplo, e mesmo assim ela subindo. Por quê? Porque a curva de juros está diminuindo, o acesso ao capital está ficando mais barato, isso valoriza os ativos de risco. Tá? Agora, quando nós chegarmos a 9,59, por exemplo, ou aqui no azulzinho, né, 9,20, 8,34, 8,12, pessoal, muito provavelmente a Faria Lima vai cobrar, os investidores vão cobrar o micro. Tá? Então 2024 tem tudo para ser o ano onde se inicia de volta a importância de se olhar balanço, DRE, fluxo de caixa, porque no macro, curva de juros, inflação, commodities, câmbio, não vai se ter grandes novidades. Beleza? E aí, quando a gente olha para uma BIA da vida, o negócio complica porque o micro é feio. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. No gráfico mensal, e falando da BIA agora, né? Eu tenho aqui os alvos de 15,49 já tocaram, os próximos 18,95, 22,45.
tá? Aqui é a euforia máxima macro que pode acontecer em 2024. Juros indo lá para 8 alguma coisinha, juros futuro, tá? Curva DI. Não a Selic. A Selic me parece que no maior otimismo, 9,25, 8,75, tá? Seria essa banda ali, não 8,20 como eu mostro aqui na curva 2027, 8,12, tá? Então eu tenho o máximo ali 8,12, o que para Selic não existe 8,12, então seria 8,25, tá? Então Selic 8,25, curva 8,12, acho que é o máximo de upside macro que a sua small cap pode ter, mas como eu falei, ao longo do segundo semestre do ano que vem, a gente deve ter a importância micro, tá? E aí eu vou descer para o gráfico diário da Via para vocês, pós-gap, do follow-on, né? E já pós-grupamento. E eu tenho esses os principais pontos, pessoal. Com certeza que acho que ninguém fica contente em saber desses pontos. Eu vou adicionar um aqui que é o último candle aqui importante. Deixa eu só carregar para vocês aqui rapidamente. É isso aí, 20,90. Então esses são os principais pontos para cima, né? Deem um pause no vídeo aí para dar uma olhadinha. Mas para baixo, pessoal, nós temos alvo, tá? Que é o 7,77 e o 4,25. Beleza, pessoal? Porque mesmo com o macro ajudando, a BIA tem tendência de baixa. Quando o macro parar de ajudar, pessoal, eu acho que vai ter duas bigornas. Porque o mercado vai olhar para quem tem lucro na última linha, para quem tem mais potencial na última linha. Então eu quero deixar bem claro para vocês, né, que dobramento não é uma coisa boa para o acionista minoritário. Não é. Tá? Desdobramento, com certeza. Banco do Brasil, por exemplo, acho que, se eu não me engano, a SLC vai desdobrar. Uma outra companhia aí anunciou desdobramento, que eu achei muito legal também. Kepler Weber, me perdoe, agora me fugiu. É uma conectada do agro aí que vai desdobrar, acho super legal também, tá? Então esses são os alvos para baixo, tá? E esse é o upside macro que a empresa pode ter. Ah, Brunão, fez turnaround, tá? A Americanas vai receber aí 20 bi dos sócios controladores. E a BIA? A BIA não está tendo nenhum investimento ali, nenhum investidor querendo colocar certa quantia. Então ela sai atrás, até no comparativo, na minha opinião, em relação a lojas americanas para o ano que vem. Mas enfim, você acredita na marca, acredita na tese, no setor. Pessoal, aqui eu compartilho os pontos, mas o mais importante do vídeo é o macro, porque eu acho que é toda a continha, toda a análise, todo o cenário que a gente tem que fazer amanhã para o ano que vem, em relação à sua small cap, pessoal, tá aqui, tá nesses dois gráficos, tá no que você espera para a inflação, Selic, logo, juros real, qual é o caminho da Selic, esse caminho está pavimentado até julho, então o Banco Central já contratou 50, 50, 50, certo? Até julho a gente deve ter essa política monetária suavizando, macro ajudando, curva de juros é diferente, depende de cenário político, depende de fiscal, tá? Não só do corte de juros do Banco Central e depende dos Estados Unidos. Tá? Aqui o bicho é um pouco diferente, por isso que eu faço análise técnica, para ver se também me ajuda a identificar o que está acontecendo no mundo real. Tá? E aqui, dentro da curva de juros, eu tenho ali o 9,59 como primeiro ponto, tá? Já de alvo, 9,20 um segundo ponto, tá? E aqui já estamos falando em março, tá? Entre 9,59 e agora, rush natalino, fim dele. 9,20, março ali, bom momento para se comprar put de small caps, é isso que eu estou imaginando, entre 9,60 e 9,20 eu acho um bom momento. O mercado ficou eufórico, rompeu 9,20, eu só vou vender put, comprar put, e vender call, venderia call aqui nos 8,34, 8,12, nas small caps que eu tenho, no grupo Soma, por exemplo, que eu tenho. Então, tá definido o meu cenário para a curva de juros. O base é que a gente não sai do amarelo aqui, ó, 9,20 a 9,59, 9,80 até março. Beleza, pessoal? E eu tenho aqui o máximo de abertura em 10,58. Algum pepino com Brasília, algum pepino com os Estados Unidos, tá? Essa volúpia aqui da abertura de juros gringo, eu projeto para cima, tá? Gerando 10,58 e 11,2 aqui aproximadamente. Certo, pessoal? Sem mais delongas, ficou comigo até o final. Temos aqui o merchan do mês, que é o Macro Trader. Se você gosta dessas análises aqui entre juros, inflação, commodities, câmbio e a sua empresa, ou seja, macro com micro, tá? Considere aí dar uma olhadinha no nosso treinamento. É o único que eu fiz com autoria própria e tem o cupom Natal na descrição para vocês, até, obviamente, o feriadão de Natal. Tchau, tchau.